Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós somos o grupo de aprendizado de máquina e nós vamos falar aqui sobre o nosso projeto, que é, como vocês podem ver, um conjunto de modelos de predição para doenças cardíacas. Então, doenças cardíacas é um termo guarda-chuva que se refere a uma ampla gama de condições cardiovasculares que afetam milhões de pessoas no mundo, sendo uma das principais causas de morte no mundo inteiro. Então, mesmo sendo um conjunto bem diferente de condições cardiovasculares, elas compartilham a característica de serem muito mais eficientemente tratadas quando são descobertas com antecedência. Então, quanto mais cedo começa assim o tratamento, mais eficiente é esse processo. Aumenta-se muito a taxa de sobrevivência, e a qualidade de vida. Nesse contexto, nós temos nosso projeto aqui, e como eu mencionei, é um conjunto de modelos de predição que é capaz de, baseado num conjunto de dados de um paciente, de um novo paciente, determinar se ele tem ou não alguma doença cardíaca. E nossos modelos vão fazer isso com uma precisão muito alta, como vocês vão ver no final do projeto. Nós também implementamos um conjunto de benchmarks para demonstrar essa eficiência. Então, começando, nós temos aqui um tópico sobre análise preditiva. Como eu mencionei, análise preditiva é um conjunto de técnicas matemáticas, estatísticas, computacionais, para, a partir de grandes volumes de dados, ser capaz de prever resultados, prever variáveis. Então, nós conseguimos detectar padrões nesses conjuntos de dados e, utilizando essas técnicas, nós somos capazes de dizer se um novo paciente tem ou não tem doenças cardíacas, no nosso caso. Então, é uma variável binária, se ele tem ou não tem, 0 e 1. Então, como eu mencionei, a análise preditiva ela precisa de dados para conseguir fazer todo o seu processo. Nesse contexto, a gente tem o nosso dataset, que é um conjuntinho de aproximadamente 1.000 pacientes, cada um deles com 12 atributos que são relevantes, significativos, para a presença ou não dessas condições cardiovasculares. E é a partir disso que nós vamos fazer os nossos algoritmos. O objetivo desse projeto, é conseguir criar uma ampla gama de algoritmos, de modelos, testar eles e mostrar não só a sua funcionalidade, mas conseguir entender melhor como cada um deles funciona e as técnicas matemáticas que foram empregadas em cada um. Então, nós começamos aqui com uma análise exploratória. Análise exploratória que é basicamente o primeiro passo para nós conhecermos nosso dataset, para que nós sejamos capazes de dizer qual é a estrutura dos dados, quais são as variáveis, o que é mais significativo, conseguir detectar alguns problemas, conseguir entender o formato, a distribuição, e conseguir assim não só determinar se a gente precisa tratar alguma coisa antes de entrar nos algoritmos, que nós vamos ver que isso é extremamente importante, mas também para nós podermos decidir quais vão ser os melhores algoritmos para serem empregados. Então, nós empregamos diversas técnicas para fazer isso. Entre elas, a gente utilizou boxplots, que são basicamente diagramas responsáveis por mostrar a distribuição dos dados de uma maneira bem simples de visualizar. Mapas de calor, que são basicamente diagramas também, todos eles são diagramas, mas os mapas de calor eles mostram quantitativamente quais variáveis daquelas 12 que nós temos são mais relevantes para o nosso resultado ou entre si. Então ele mostra basicamente o quão positiva ou negativa é essa correlação entre os dados. Testes Q-quadrados, que são basicamente testes booleanos para determinar se variáveis são estatisticamente significativas ou não. Como os nossos 12 parâmetros são todos significativos, então nós já sabíamos de antemão que esses testes Q-quadrados dariam positivo, a gente empregou eles apenas para ver o quão significativos eles eram. Ele também mostra quantitativamente. E gráficos de dispersão, são basicamente outro tipo de diagrama que mostra alguns padrões e tendências que não são tão facilmente visualizáveis nos boxplots. Então isso também tem sua importância. Então a partir dessa análise exploratória, nós fomos capazes de perceber diversas tendências nos dados e alguns problemas que nós vamos precisar tratar aqui na nossa próxima fase, antes de entrar, de fato, nos algoritmos de aprendizado de máquina. Então, o pré-processamento, como o próprio nome sugere, é basicamente um conjunto de técnicas computacionais, utilizando bibliotecas de programação, no nosso caso foi algumas bibliotecas em Python, para conseguir manipular esses dados antes que eles possam entrar nos algoritmos. Os conjuntos de dados, esses datasets, eles frequentemente vêm em formatos que não são legíveis, ou eles vêm com dados faltando, ou eles vêm com outliers, que são problemas, quando você vai utilizar algoritmos baseados em tendências, ou também com dados em formatos errados. Então, a partir disso que a gente entra no contexto de pré-processamento. Nós vamos empregar diversas técnicas para conseguir corrigir o que tem que ser corrigido, e assim deixar esses dados mais eficientes para eles poderem entrar nos algoritmos de aprendizado de máquina daqui a pouquinho. Então, nós empregamos diversas técnicas. A primeira coisa que a gente fez foi dividir os dados em 2 datasets. Então, nós pegamos um dataset e dividimos ele em 2.
Um conjunto de dados vai ser para treinamento, para que nós conseguimos criar nossos algoritmos. E o segundo é para testar, para avaliar se esses modelos funcionam, para a gente poder fazer nosso benchmark aqui mais para frente. Outra coisa que a gente fez foi codificação de variáveis categóricas. Bom, uma variável categórica, apesar de ter um termo esquisito, é basicamente uma variável que não está em formato numérico. Então, se nós temos colesterol, que pode ser 1, 2, 100, 200, uma variável categórica seria, por exemplo, uma palavra, uma string. E por que isso é um problema nesse contexto? Os algoritmos de aprendizado de máquina, eles estão esperando variáveis numéricas para fazer os cálculos e utilizar essa manipulação numérica. Então, nós não podemos ter variáveis categóricas nesse contexto. É por isso que a gente utiliza variáveis numéricas. Então, a gente precisou pegar essas variáveis categóricas, que não são números, e transformar elas em números, para que elas sejam utilizáveis pelos algoritmos de aprendizado de máquina. Além disso, nós utilizamos tratamento de valores ausentes com impute e escalonamento. Agora há pouco eu mencionei que quando a gente fez a nossa análise exploratória, a gente conseguiu ver que tinha alguns problemas. Então, 2 problemas muito significativos que a gente detectou no nosso dataset foi que tinha um conjunto de dados ali dentro que estava muito esquisito. Então, nós tínhamos, por exemplo, muitos pacientes com um valor de colesterol zero. Mas, tipo assim, isso é impossível. Então, não tem como o paciente ter colesterol zero. Significa que ele estaria morto. Ele estaria morto se ele tivesse o colesterol zero. Então, o que a gente fez? A gente empregou uma técnica para remover esses valores zero e poder, assim, utilizar esses dados no dataset. No dataset não, nos algoritmos, para não perder esses dados, né? Outra coisa que a gente fez foi o escalonamento. Então, existe um problema muito significativo em algoritmos, mas principalmente em algoritmos baseados em distância, que é a escala. Então, esses algoritmos baseados em distância, como é o caso do KNN, eles alimentam as decisões baseado em quão distantes ou próximos estão pontos em um diagrama cartesiano, usando ou distância cartesiana, como eu mencionei, ou distância de Manhattan. Mas o problema é, os dados eles não estão garantidos de virem na mesma escala. Então, se nós temos um dado que vai de 0 a 1000 e outro que vai de 0 a 10, o dado que vai até 1000 vai ter um peso muito maior nesses algoritmos. Isso vai criar um viés muito forte. Então, você vai ter um viés forte que acaba, no final, por deixar o algoritmo inútil, que vai tomar decisões erradas por causa de uma escala diferente. É por causa disso que a gente aplica essa transformaçãozinha aí, que está na tela, em todas as variáveis, para que elas tenham uma mesma escala, e assim elas não criem vieses quando elas forem entrar nos algoritmos, principalmente o KNN. Além disso, como eu mencionei, é um conjunto grande do dataset, um conjunto grande que nós não podíamos simplesmente jogar fora, estava com valores impossíveis, no caso zero, por exemplo, para o colesterol. Então, nós empregamos uma técnica chamada impute, que vai ser basicamente a gente jogar esse zero fora e colocar outro valor no lugar dele. O valor que a gente escolheu para colocar no lugar dele foi a mediana. Então, a gente consegue preservar a utilidade dos dados, simplesmente arrancando esse zero e colocando a mediana. Com isso tudo, a gente tem um dataset tratado, útil, que pode entrar agora nos nossos algoritmos de aprendizado de máquina. Cada um desses algoritmos tem uma arquitetura, utiliza técnicas específicas, fórmulas específicas, cada um deles tem as suas vantagens, as suas desvantagens, mas eles serão os utilizados para fazer a nossa análise preditiva. Então, o aprendizado de máquina é, nesse contexto, o coração da nossa análise preditiva, porque são eles os algoritmos que vão fazer todo esse procedimento. E o primeiro algoritmo que nós vamos entrar agora em detalhes vai ser Random Forest. Bom, falando um pouco sobre o Random Forest, então, né, a gente tem produção, criação, funcionamento e código, né? Bom, para a gente falar de Random Forest, basicamente a gente precisa falar de árvore de decisão antes, né? Porque imagina, para você criar uma floresta, você precisa primeiramente entender como que as árvores são criadas, né? E bom, basicamente o Random Forest ele surge aqui como uma proposta de resolução para um problema que a árvore de decisão tinha, que era basicamente o overfitting, né? Um sobreajuste nos dados, que a gente vai falar um pouquinho melhor depois, né? Bom, basicamente todas as imagens, né, sobre o Random Forest aqui foram tiradas desse canal, né? É um canal muito bom de IA e de Machine Learning, né? Então, se quiser aprender, fortemente recomendo. Bom, sobre árvores de decisão, né? O que são árvores de decisão? Basicamente, ele tem esse formatinho ali em cima com uma imagem azul e verde, né? Ele vai se separando, né? E a partir disso ele divide o conjunto de dados, né? Então, você tem um root, que é o primeiro nó que está ali em cima, e aí a partir dele você separa em dois, aí você separa em mais dois, e assim vai. Bom, basicamente o que você precisa fazer então para criar uma árvore de decisão? Você precisa escolher um root que separa melhor o conjunto de dados, né? E o que é separar melhor o conjunto de dados? É basicamente você escolher quais conjuntos de variáveis escolhidos na ordem correta para separar o conjunto de dados diminui o grau de impureza, né? Então separa melhor os dados, diminui o grau de impureza, né? E a forma com que você calcula esse grau de impureza
basicamente você tem algumas formas de calcular, pelo menos pelo scikit-learn, você tem o Gini, você tem o entropy, você tem o log-loss. No exemplo aqui, a gente vai usar o Gini, né, de exemplinho, mas eu não vou entrar muito a fundo sobre como são as fórmulas, até porque não é tão complexo assim. Se você procurar um pouquinho, você vai entender como é que funciona. Mas, enfim, por exemplo, que a gente tem aqui para entender como é que são construídas as árvores de decisão, a gente tem basicamente esse conjunto de dados, né, com 3 atributos. Então, gostar de pipoca, gostar de refrigerante, a idade da pessoa, e a gente quer saber, a gente quer dividir o conjunto de dados de acordo com a pessoa gostar ou não de Cool as Ice. Cool as Ice é uma série dos Estados Unidos musical dos anos 80 lá. Bom, e basicamente o que a gente tem que fazer, né? A gente escolhe, então, alguma variável dentre essas 3 aqui, para analisar a impureza dela, né? Então, como que ela divide os dados. Nesse exemplo aqui, a gente pega popcorn e fala, tá, como que ela divide os dados? Então, pessoas que gostam de pipoca, pessoas que não gostam de pipoca. Pessoas que gostam de pipoca, temos que 3 não gostam de Cool as Ice e uma gosta. Pessoas que não gostam de pipoca, temos que 2 gostam e uma não gosta. A partir disso, você consegue calcular o grau de impureza das folhas, né? Dessa variável, e por meio disso você consegue fazer uma média ali, né? Uma média de pesos, que você encontra basicamente o quanto é a impureza dessa variável, né? Então, você pegou essa variável, separou o conjunto de dados, a partir disso você encontrou o grau de impureza dela, e esse grau de impureza vai ser um grau de impureza para essa variável nesse exemplo. A partir disso, você faz isso para as outras variáveis também. Então, por exemplo, a popcorn teve o grau de impureza como 0,405. Love soda vai ter outro grau de impureza e idade vai ter outro grau de impureza. Com isso em mãos, o que você quer fazer? Você quer diminuir o grau de impureza, porque é uma impureza, né? Então, você vai selecionar a variável que melhor dividiu o conjunto de dados. Quando você faz isso, você só vai descendo na árvore, fazendo de novo para as outras variáveis. Então, por exemplo, se a gente tivesse escolhido pipoca aqui como a variável para separar o último melhor, você excluiria pipoca para análise dos nós abaixo, e aí você vai analisar só, só soda e idade. E você vai descendo até construir a árvore de decisão. Com isso, a gente acabou construindo que a árvore de decisão ficou assim, e a melhor variável que separava inicialmente era a soda, depois foi a idade, enfim. Qual é o problema dessa árvore de decisão, né? O problema dela é que, imagina que você está criando caminhos no meio do conjunto de dados, né? Isso faz com que ocorra um sobreajuste aos dados que você treinou. Que esse sobreajuste é basicamente chamado de overfit, né? Que é uma terminologia ali para isso, basicamente. Mas é só se ajustar muito sobre o conjunto de dados. E se ajustar muito com um conjunto de dados significa que ela não é robusto. Não ser robusto significa que você não consegue aplicar essa árvore de decisão em outro conjunto que não seja esse e ter um bom resultado de classificação. Então, imagine que você tem outro conjunto que não seja esse pipoca só da idade exatamente como está aqui. Você tem pipoca só de idade, mas com outros valores, né? Então, seria outro conjunto de dados com as mesmas variáveis. E quando você aplica essa árvore de decisão, ela não vai ser boa para prever, porque ela não foi criada a partir do outro conjunto de dados, ela foi criada a partir desse. E esse é o problema de não ter robustez na árvore de decisão. Por isso o Random Forest surge, né? Ele surge adicionando um fator floresta, né? Então são várias árvores de decisão, e um fator random, que ele adiciona uma aleatoriedade aos dados para criar a árvore de decisão e no conjunto de dados, que eu vou falar um pouquinho agora. Adicionando essa aleatoriedade, né? Como é que você faz isso? O passo 1 é basicamente criar um conjunto de dados aleatórios, que é o chamado Bootstrap Dataset. O que você vai fazer? A partir do conjunto de dados original, você vai criar outro conjunto de dados. E como você faz isso? Você vai pegar linhas aleatórias, ou seja, linhas ou amostras aleatórias do conjunto de dados original, e você vai trocar a ordem no outro conjunto. Então, por exemplo, aqui, você tem que a primeira linha foi para a segunda foi para na primeira, a terceira foi ignorada, a quarta foi duplicada, enfim, você pode fazer o que você quiser para criar esse conjunto de dados aleatórios. Com isso, você adicionou um fator aleatório ao conjunto de dados em si, mas não dá para parar por aí, né? A gente tem que também adicionar um fator aleatório às árvores em si. Como que você faz isso? Lembra quando eu falei que para você criar uma árvore de decisão, você tinha que olhar para todas as variáveis e selecionar qual era a melhor que separava o root, qual era o melhor que separava o conjunto de dados inicialmente? Aqui, ao invés de a gente olhar para todas as variáveis, a gente vai olhar aleatoriamente para duas, ou para três, ou para uma não daria, né? Mas, enfim, para duas ou para três, nesse caso aqui. Esse adiciona um fator aleatório também na seleção das variáveis, né? Então, em vez de você olhar para todas e falar, tá, qual divide melhor, você olha para duas e fala, tá, qual divide melhor? E aí, na outra árvore que você for criar, você olha para outras duas e fala, tá, qual divide melhor?
com isso você adiciona um fator aleatório também na criação das árvores, né? Com isso em mente, você vai ter, então, um conjunto de dados aleatórios e uma seleção de variáveis aleatórias para a criação das árvores. Com isso, você consegue criar uma floresta com árvores muito variáveis, muito variadas, e com essas árvores muito variadas, você tem o que a gente chama de robustez, né? Então, se a gente pegasse esse conjunto de árvores e aplicasse a outro conjunto de dados, que não foi o que a gente usou para treinar, provavelmente ela preveria muito bem, porque agora você tem um conjunto maior para você tentar fazer uma previsão, a classificação, a regressão, enfim. Bom, e a terceira parte, né, de aí é realmente quando você usa o Random Forest, né, se chama votação. Então, imagine que você tem um conjunto de árvores treinadas a partir de um conjunto de dados aleatórios, enfim, e gerou muitas árvores diferentes. Você pega a amostra que você quer fazer a classificação, né, então, por exemplo, se você quer saber se a pessoa vai ter doença cardíaca, você não quer ver como prever isso, né? Você pega essa amostra, roda na primeira árvore, ela vai falar que não vai ter doença cardíaca. Roda na segunda, fala que não vai ter doença cardíaca. E você roda na terceira e fala que vai ter doença cardíaca, os votos majoritários falaram que não vai ter doença cardíaca. E, portanto, muito provavelmente a pessoa não vai ter. E assim funciona o Random Forest, basicamente. Partindo um pouco para a parte do código, né? A gente tem aqui um pipeline com Standard Scale e o Random Forest Classifier. Se não fosse, porque Classifier a gente tem que vai ser valores inteiros, né? Então 0 e 1, que é basicamente ter ou não ter doença cardíaca. Se a gente quisesse valores contínuos, a gente usaria o Regressor, né? Que aí é outra história. Bom, sobre os atributos que a gente tem aqui, né? A gente tem os estimators, que é a quantidade de árvore, o max features, que é a quantidade de atributos que você vai pegar para criar as árvores. Então, se você tinha 4, ali no exemplo a gente pegou 2, mas poderia pegar 3. Você tem o criterion, que é basicamente o critério de impureza que a gente tem, que é o Gini, Entropy e Log Loss, que são os que o Scikit-learn dá para a gente. E o max diff, que é basicamente a profundidade da árvore. Aqui é legal de ver que quanto mais profunda a árvore fica, provavelmente mais provável dela ter overfitting vai ser, né? Mas enfim, você tem que chegar a um bom meio termo ali entre muito profunda e ter, enfim, uma previsão melhor, mas uma chance maior de overfitting, ou ser uma árvore pequena, mas ela não fazer uma previsão muito boa dos dados. Enfim, você tem que ter um meio termo. Bom, com isso você vai ter os parâmetros, né, que vão ser jogados na grid ali pelo parâmetro grid, num grid search, né, com cross validation. Você vai dar um fit do train aqui, né, um fit com train x e train y, né. Bom, com isso você vai ter basicamente os best parameters do seu Gini, o max diff é 8, o max feature é a raiz e o número de estimator que é as árvores vai ser 64. Com os dados de treino, né, a gente teve que a acurácia foi 0,88, e aí quando a gente joga em um classification report, a gente tem que a acurácia baixa um pouco, o que é esperado, né, foi para 0,85. E outra coisa legal de olhar aqui também é o recall, né, porque recall ele é sensível a falsos negativos, né? E não é legal ter falso negativo em caso de doença cardíaca, porque imagina que você não está diagnosticando alguém que precisaria ser diagnosticado. E o recall é muito bom, então, legal. No caso da matriz de confusão aqui, a gente tem bons resultados, né? E a curva ROC aqui, ela seria ideal se fosse subisse em um, né? E de um fosse até o outro lado lá, mas é uma boa curva. No geral, o Random Forest é muito bom para fazer esses trabalhos de classificação, ainda mais com dado tabular e tal. É muito legal. Enfim. Bom, vou começar aqui explicando brevemente sobre KNN, né, o K-Nearest Neighbors. Então, primeiramente, por que a gente usa KNN no contexto de aprendizado supervisionado? Geralmente porque ele é muito simples, muito interpretável, muito eficiente na classificação, e ele frequentemente consegue atingir métricas muito boas e resultados muito bons, né? Ele se adapta muito bem para escalonar atributos e também para ajuste de hiperparâmetros. Ele é bem flexível nesse sentido. Então, vamos começar a entender isso. O algoritmo é um algoritmo de aprendizado supervisionado, como eu mencionei, né? Ele pode ser utilizado tanto para classificação quanto para regressão. No nosso caso aqui, a gente está empregando para classificação, né? E ele se baseia num princípio de proximidade, né? Ou seja, uns objetos semelhantes entre si vão estar geralmente próximos uns dos outros, né? Os objetos de uma certa classe vão estar próximos, agrupados, próximos uns dos outros. Então, em linhas gerais, se você está cercado por pessoas com doenças cardíacas, provavelmente você tem também.
Então, alguns parâmetros fundamentais do KNN, né? O próprio K, que é o número de vizinhos que é consultado para se chegar na classificação, né? Então, posso classificar baseado em um vizinho mais próximo, 3, 5. Para categorias binárias como a nossa, né, que é sim ou não, geralmente é interessante que o K seja um número ímpar, né, para ter um desempate. Se dois discordarem, né, um terceiro desempata. O próprio critério de pesos também podem ser uniformes ou proporcionais à distância. Então, pesos uniformes, todos os vizinhos são considerados igualmente. Então, basta que a cardinalidade dos vizinhos de um certo grupo, de uma certa categoria, seja maior do que a outra. Ou eles podem ser proporcionais à distância, né? Então, por exemplo, eu posso ter até mais vizinhos de uma outra categoria, mas se eu estou mais perto de vizinhos de uma determinada categoria, eu tendo a atribuir um peso maior para isso, e isso pode impactar na maneira da classificação daquele dado, né? E a própria métrica, né? Como medir a distância também é variado entre várias formas. Vou falar um pouco mais a seguir. Então, eu desenvolvi esse visualizador aqui para o KNN interativo, né? Basicamente aqui ele está começando com 3 vizinhos, um peso uniforme e uma métrica de distância euclidiana. Então, basicamente, a distância euclidiana é a que a gente conhece, né? A distância mínima entre um ponto e um outro é a reta que liga o segmento que liga esses dois pontos, né? Então, posso diminuir o número de vizinhos aqui, ele só considera um único vizinho mais próximo. Posso aumentar também para quanto eu quiser. O peso pode ser uniforme ou baseado em distância. Por exemplo, aqui nesse caso, o peso aqui ele vai aumentando conforme ele se aproxima, né, daquele valor. E a métrica pode ser tanto euclidiana quanto de Manhattan. A métrica de Manhattan, ela essencialmente considera as distâncias só nos eixos, né, como valor absoluto das distâncias entre os eixos, e não uma distância em linha reta, como se percorresse um grid, né? Essa é a ideia. Então, continuando aqui, sobre distâncias, como eu expliquei, geralmente a que a gente conhece e mais emprega é a distância euclidiana, mas isso pode variar. A distância euclidiana é simplesmente a soma entre todas as coordenadas, as diferenças quadráticas entre todas as coordenadas e a raiz disso, né? E a distância de Manhattan é a diferença absoluta entre todas as coordenadas, simplesmente. Algumas vantagens e limitações do KNN, como eu disse. Vantagens é que é muito fácil de implementar. Muita gente nem considera como um algoritmo de aprendizado de máquina em si, porque não tem nenhuma informação além dos próprios dados para classificar. É muito fácil de interpretar também, né? Simplesmente a proximidade de um dado para os outros dados. Ele não assume nenhuma distribuição dos dados e ele se adapta muito bem dinamicamente a dados novos. Porém, ele pode ser computacionalmente caro, principalmente em dimensões muito altas, né? Porque ele precisa calcular a distância entre todas essas dimensões. Ele é sensível a atributos irrelevantes, então pode muito bem ser alterado dessa forma, ou distorcido, né? E ele requer um escalonamento prévio, justamente porque ele é um algoritmo baseado em distância, é interessante que as distâncias estejam na mesma escala para não haver nenhuma distorção. Vou começar a falar agora sobre o Support Vector Machines, mais conhecido como SVM. O SVM também é um algoritmo de aprendizado de máquina, de supervisionada, para fazer a classificação dos dados. O objetivo dele é encontrar um hiperplano ideal que separe os dados para gente conseguir fazer a nossa classificação. Vocês vão entender mais para frente. Ele é ótimo para quando obter a resposta correta for mais importante do que você entender do porquê você está fazendo aquilo. E ele funciona muito bem em datasets pequenos. O SVM funciona basicamente pelo hiperplano, a margem e vetores suportes, que são temas que vocês vão ver nos próximos slides. E o objetivo do SVM é você conseguir maximizar a margem para ter uma melhor generalização dos dados. Um exemplo aqui é essa variável massa. Imagina uma população de ratos aqui, onde o grupo em vermelho são os ratos não obesos e os grupos em verde são os ratos obesos. Então, basicamente aqui,
a gente traçou um hiperplano, né, entre os ratos que são considerados não obesos e os ratos que são considerados obesos. E a última observação dos ratos que são considerados não obesos e a primeira observação dos ratos obesos estão sendo utilizados como vetores suporte. E a distância entre a observação e o hiperplano nós chamamos de margem. Agora, o que quer dizer a gente maximizar a margem? Suponhamos que a gente traça o hiperplano um pouquinho mais para a esquerda aqui, e a gente vai ter uma margem entre a observação não obesa e o hiperplano muito menor. Então, imagine que nós temos um dado de um rato novo e que ele esteja aqui na nossa variável de massa. Se ele estivesse aqui no meio, ele seria classificado como obeso. Só que ele está muito mais perto do grupo de não obesos. Essa seria uma classificação errada pela máquina. O exemplo da direita exemplifica a mesma coisa. Então, basicamente, a gente precisa traçar um hiperplano que a gente consiga uma margem parecida, né? Dá para ver que a margem em vermelho é bem parecida com a margem em verde. E a gente precisa ter, né, essa margem máxima para a gente conseguir fazer a melhor classificação. Porque agora, se um dado de rato de massa X cai aqui, ele seria considerado obeso, o que estaria certo, né? Agora, imaginemos um outro conjunto de dados em que a gente tenha um outlier, né? A gente tenha um rato que esteja perto do grupo dos obesos, só que ele é considerado como não obeso. Então, o hiperplano que a gente iria traçar, né, intuitivamente, seria aqui, ó, entre a observação não obesa, né, a última observação não obesa, e a primeira observação obesa. E isso ia nos resultar numa margem muito pequena. E as classificações estariam praticamente todas erradas, porque um rato que cairia de massa X que estaria aqui seria classificado como não obeso, e ela está muito mais perto do grupo dos ratos obesos. Então, como a gente pode resolver isso? Então, para a gente criar um hiperplano que não seja sensível aos outliers, né, aos dados que contenham outliers, a gente precisa permitir classificações erradas. O que isso significa? Basicamente, vocês viram que aqui a gente ignorou, né, esse outlier que a gente tem desse rato não obeso aqui e criou o nosso hiperplano aqui no meio mesmo, considerando essa classificação errada. A máquina irá classificar esse rato não obeso como obeso, só que para classificações futuras vai ser bem melhor, porque ela vai classificar muito melhor, né, os ratos que caírem aqui, que serão considerados não obesos, e aqui, que agora seriam considerados obesos. Agora, outro exemplo de dados seria se a gente tivesse uma dosagem de remédio. Por exemplo, se a gente tivesse uma dosagem pequena, o remédio não vai funcionar no nosso corpo. Se a gente tiver uma dosagem muito grande, o remédio também não pode funcionar no nosso corpo e pode até dar um problema, né? A gente precisa de uma dosagem ideal para o remédio funcionar. E agora, com essa base de dados, qual hiperplano seria o ideal para a gente traçar aqui entre os dados? Se a gente traçasse aqui um pouquinho mais para a esquerda, vocês podem ver que esses 3 dados aqui seriam considerados como uma dosagem boa, que está totalmente errado, né? E se a gente traçasse aqui no meio, esses 3 ainda seriam considerados como bons, e essas dosagens aqui seriam consideradas como ruins. E um pouquinho mais para a direita, a mesma coisa, né? Todas as dosagens que são consideradas boas seriam consideradas como ruins, e as dosagens que são ruins seriam consideradas como boas. Então, como nós podemos resolver isso? A gente vai mover os nossos dados para uma dimensão maior, bidimensionando eles, e achar o SVC, né, que é o Support Vector Classifier, que é o soft margin que a gente viu antes, ideal
para a separação dos nossos dados, né? Então, aqui o que a gente fez? Vocês podem ver que a gente tinha o eixo da dosagem e agora a gente tem um outro eixo, o eixo Y. E esse eixo Y basicamente vai ser uma observação elevada ao quadrado. Então, imaginemos que essa observação era de 0,5 de dosagem. E agora a gente leva ao quadrado ele e ele vai ficar 0,25. E a gente vai fazer isso com todas as observações. Fazendo isso com todas, a gente criou uma curva, né, dos dados, e agora a gente tem os dados em dois eixos, no eixo X e no eixo Y. Aí a gente aumentou a dimensão dos nossos dados, deixando elas bidimensionadas. E agora que a gente tem essa curva, a gente consegue criar um hiperplano ideal para fazer a separação dos nossos dados. Então, vamos supor uma dosagem que caiu aqui, seria considerado como não ideal, né? Seria considerado como ruim. E uma dosagem que caísse aqui, nessa região, seria considerado como boa pela máquina. O kernel. O kernel, ele basicamente é uma função que calcula o produto interno entre os dois vetores. O que isso significa? Aqui nós usamos como exemplo a dosagem ao quadrado. Porém, como a gente sabe que ao quadrado é a melhor escolha? A gente poderia ter pego a dosagem e a gente poderia ter levado ao cubo, a gente poderia ter usado outra conta para criar uma curva diferente dessa. Como a gente sabe qual é a curva ideal para a gente criar a nossa soft margin, né, o nosso support vector classifier? O kernel basicamente faz isso. Ele pega uma observação e compara com outra. Essa observação e compara com outra. Essa observação e compara com outra. Ele faz isso com todas as observações, né, criando o relacionamento entre elas e vendo qual que será a melhor curva para a gente conseguir criar o nosso melhor SVC. E basicamente a gente tem três tipos de kernel: o linear, o polinomial e o RBF, né? O que mais a gente usa hoje em dia é o RBF, porque o RBF ele consegue ver em infinitas dimensões. É uma fórmula gaussiana e basicamente o kernel, o objetivo dele é o truque do kernel, né? Ele permite que o SVM lide com os dados não lineares de forma eficiente. E o que seria o truque do kernel é que basicamente ele faz toda essa análise entre um dado e o outro, só que ele faz essa análise sem aumentar a dimensão dos nossos dados. Então não tem esse processo computacional dele ir aumentando os dados. Ele só faz o cálculo mesmo para ver qual é o ideal. O que isso preserva muito, né, de processo computacional e torna o kernel uma característica muito boa. Ele é bem eficiente. Então aqui é um pouco do código do SVM, que a gente usou, né, a pipeline para conectar tudo, e aqui a gente definiu os parâmetros a serem encontrados do SVM. O SVM ele usa o C, o gama e o kernel. O C a gente usou entre 0.11 até o 1000, né? O gama a gente usou o scale e o alto. E o kernel a gente usou o RBF, né, o que eu falei que é o mais utilizado. Ele vem em infinitas dimensões. E aqui a gente tem a matriz confusão, né, do nosso SVM já otimizado, encontrando os melhores parâmetros. E a gente vê um resultado muito bom aqui, né? Uma acurácia de 0.85. A gente pode ver que a gente teve só 15 falsos negativos, né, 12 falsos positivos e os dados corretamente classificados, né, 87 e 70. Aqui é basicamente um código desse SVM Decision Boundary, né? O que a gente fez aqui basicamente, a gente pegou todas as variáveis e juntou ela em apenas duas, né, em principais componentes, para a gente conseguir fazer
esse gráfico consiga exemplificar a nossa, como foi o resultado do nosso SVM, né? Certo? Essa área que está em azul seria os classificados como não tem um ataque cardíaco. E essa área vermelha seriam classificados como, né, tem a doença cardíaca, quer dizer. E a gente pode ver que nossos dados têm alguns erros de classificação, só que a maioria estão sendo bem classificados, como mostra, né, o resultado da nossa matriz confusão. E, então, basicamente, as vantagens do SVM é que ela é eficaz em espaços de alta dimensionalidade, né, por causa dos nossos kernels, o RBF, e o SVM em si, ele faz, né, essa troca de dimensionalidade para a gente conseguir fazer a melhor classificação dos dados. Ele é eficiente em memória, porque ele usa apenas os vetores suportes, né, apenas as duas observações que fazem a margem entre a observação e o nosso hiperplano, né. E ela é versátil com a escolha dos kernels, né, se for dados que não têm muitas dimensões, né, só uma variável, as variáveis, a gente pode usar uns kernels lineares, só que o RBF é o mais recomendado, o mais usado hoje em dia. E as limitações é que ele é computacionalmente pesado, né, para grande conjunto de dados, porque, como eu falei, o kernel ele faz, né, esse cálculo entre todos os dados, e a gente faz o cross-validation, né, para encontrar a melhor soft margin, o que requer muito processo computacional, fica muito pesado. E ele requer um ajuste cuidadoso de C e dos parâmetros, né? Que a gente quer encontrar os melhores parâmetros para a classificação do SVM. A gente tem que tomar cuidado com isso. E ele é menos interpretável que a árvore de decisão, né? Ele é mais difícil, um pouquinho mais difícil de ler, mas ainda assim dá para entender bastante coisa. E é isso. Bom, galera, boa tarde. Meu nome é Eugênio. Eu vou apresentar um pouco sobre redes neurais artificiais, que é um modelo de aprendizagem de máquina para classificação. Bom, no que consiste, então, as redes neurais artificiais? As redes neurais, elas são algoritmos utilizados para classificação, né, como eu já mencionei, e eles foram inicialmente idealizados para meio que imitar a forma biológica como a gente identifica fenômenos, avalia opções e chega a conclusões. Para isso, o algoritmo utiliza os conceitos de neurônios artificiais, que também podem ser chamados de nós ou perceptrons. No lado direito do slide, a gente pode ver uma forma de como implementar esse modelo de classificação utilizando da biblioteca scikit-learn. Bom, então falando um pouco da rede neural propriamente dita, ela é formada por diversas camadas do que a gente chama de perceptron, né? Então, e esses perceptrons, eles recebem como entrada um determinado dado, e esse dado, ele é associado a um determinado peso. O produto, então, dessas entradas com seus respectivos pesos são acrescidos de um viés, ou bias, e então todos esses produtos são somados e o resultado é passado por uma função de ativação que determina se o dado é passado para frente para as próximas camadas de perceptrons. No fim, o perceptron, né, os perceptrons da última camada, eles realizam a classificação. Bom, essa forma de passagem de informação para camadas posteriores a gente chama de feed-forward. Porém, as redes neurais elas também podem passar a informação para trás, de forma a ajustar os pesos dos perceptrons e nisso resultar em uma maior acurácia e um maior ajuste para a classificação. Essa forma de passar informações para camadas anteriores, as camadas que já foram visitadas, a gente dá o nome de retropropagação. Então, aqui fazendo uma análise comparativa dos nossos resultados, né, dá para concluir que todos os modelos tiveram uma performance bem satisfatória, bem semelhantes entre si também, né? Em relação ao ROC e ao C, todos chegaram num score de 0,93. As outras métricas também apontam resultados bem semelhantes entre os modelos. Aqui as curvas ROC plotadas, né, todas praticamente idênticas, com as mesmas acurácias, né?
E o que é possível concluir a partir disso é que todos os modelos são bem eficazes em classificar as nossas instâncias, né? E o que mais impactou na performance dos nossos classificadores foi um pré-processamento adequado, com escalonamento dos dados, seleção de atributos, e foi isso que possibilitou ter essa alta performance entre todos os classificadores, né? Então, para concluir aqui, deu para ver que a partir de um dataset relativamente pequeno, né, com 900 instâncias, vários classificadores funcionaram muito bem para prever a incidência de doenças cardíacas na população.